Por favor, fique à vontade. Obrigado. Ele já é nosso conhecido, nosso amigo querido, né? Eu estou quase transferindo o título de eleitor para Ouro Branco. Bom, meu filho, será um prazer. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Também o pessoal que acompanha de casa ao vivo e quem vai assistir o vídeo depois, né? Que a paz emanada do Cristo, o bem emanado de Maria estejam sempre em nossos corações. Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia muito especial. Tem alguém vindo a essa casa hoje pela primeira vez? Não? Todo mundo reincidente? É? Bom, o dia 18 de abril é um dia especial para o espírita, né? Porque foi no dia 18 de abril, há 160 anos, que Kardec publicou a primeira edição do livro dos Espíritos, né? Então a notícia da doutrina espírita começou a ser publicada a partir daí. A gente não pode confundir que a ideia dos espíritos, da reencarnação e essas outras ideias grandes que a doutrina organizou passaram a existir a partir disso, foram descobertas, inventadas com a doutrina, não é isso. Os espíritos sempre existiram, a reencarnação sempre existiu, mas foi organizada num conhecimento a partir do dia 18 de abril, há 160 anos atrás. Em Minas Gerais existe uma lei estadual que instituiu o dia 18 de abril como o dia do espírita. Eu não sei se eu sinto frio ou se eu sinto calor, gente. Já tirei e coloquei essa blusa umas 3 vezes. E há também uma lei federal que instituiu o dia 18 de abril como dia do espiritismo. Eu acho muito saudável que nós espíritas a gente tenha o hábito de divulgar isso, né? A data e o porquê da data, né? Que é um mecanismo de fazer chegar às pessoas essa informação que a gente tanto preza, que tanto bem nos faz, e vamos compartilhar isso então, né? Antes de entrar no tema especificamente, mas já andando em volta dele, e nos ajuda a lembrar dessa ideia de que a ideia do Espírito sempre esteve à disposição da humanidade, né? Há uma passagem do Evangelho de João, está no primeiro livro de João, no capítulo 4, em que ele usa as seguintes palavras, numa mensagem aos que estavam se aproximando da ideia do Cristo. Meus queridos, não se deixem iludir por qualquer espírito que traga ideias para vocês. O mundo está cheio de falsos profetas. Um meio de identificar aquele que é verdadeiro do que não é que o verdadeiro sempre vai usar o Evangelho do Cristo como o seu guia, como algo valoroso e no qual se inspira. Então a gente vê João, né, há quanto tempo falando essa mensagem. Se a gente pega uma versão da Bíblia em que houve uma preparação, digamos assim, no material, a frase é substituída de não creia em qualquer espírito que vos fala, ela é substituída não acredite em tudo que vos fala. Suprime a palavra espírito em alguns materiais que são preparados porque não querem essa ideia florando. Mas se pegar a versão original, está claramente escrito lá isso. Então a ideia que nós abraçamos é uma ideia que já vem sendo divulgada há muito tempo, né? E, não por coincidência, não por acaso, nesse mesmo texto, logo abaixo, alguns versículos abaixo, João diz a frase que é o tema do nosso estudo de hoje. Ele diz, quem não não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Frase conhecidíssima, né? Versículos conhecidíssimos. E essa passagem é importante para a gente entender assim, da grandeza dessa coisa que a gente entende como se fosse só um sentimento desse que a gente é capaz de sentir, por algumas pessoas ainda, infelizmente só por algumas pessoas, e a importância que isso tem no nosso progresso como espíritos que estão partindo de simples ignorantes até a perfeição que cabe à criatura. Então, o nosso objetivo hoje, nesses minutos que nós temos, é tentar clarear assim, o quão grandioso é esse amor e o quanto que ele tem papel-chave no nosso progresso. E por isso, João diz que sem essa capacidade, sem essa competência, não conheceremos a Deus. Ok? Vamos nesse caminho.
começando de um jeito que pode parecer estranho, com aquela frase que eu adoro essa frase. Lá no Samaritanos tem uma salinha onde a gente faz o atendimento da terapia, né? E estão reformando, então na parede, assim, que fica logo acima do meu lugar de sentar, tem essa frase, terá essa frase escrita: conversas difíceis tornam a vida fácil. Só que essa frase faz a gente pensar que conversas difíceis são aquelas conversas em que eu tenho uma opinião e a outra pessoa com quem eu estou conversando tem uma outra opinião. Isso normalmente leva a conversas difíceis mesmo. Mas não é só assim. Às vezes temas que todo mundo considera ótimos, como o amor, também são difíceis de ser colocados por nós. Porque nós temos muita facilidade para falar do resultado do jogo de ontem, do caminho que a economia está tomando nesse ou naquele governo, concordando ou discordando. A gente tem muita facilidade de falar, puxa, o clima agora vai mudar. A gente encontra conversou no elevador e nunca viu, e a gente coloca esses assuntos sem fazer introdução nenhuma, não é? No ponto de ônibus, entra num carro de aplicativo e faz um comentário. Assim, são assuntos fáceis. São assuntos fáceis, não requerem dificuldade, não colocam dificuldade para a gente. Agora, alguns temas, como é o caso do amor, a gente tem muita dificuldade de falar disso. Não é porque tem opinião divergente, não. É porque a gente não está familiarizado com esse tipo de assunto, né? O assunto que passa na televisão, no jornal, a gente trata dele, sim, leve, solto, sem precisar fazer introdução. Quando é um tema assim, a dificuldade acontece. Vamos fazer um teste para ver se estamos falando bobagem? Quem se lembra da última vez que se aproximou de um amigo, de uma amiga, do companheiro, companheira, qualquer pessoa, se aproximou dessa pessoa e propôs essa conversa, falar sobre o amor? Eu não estou falando de declarar o seu amor, ou ouvir uma declaração de amor, ou falar do relacionamento, não estou falando disso. Estou falando de chamar a pessoa e propor uma conversa, uma troca de ideias sobre o tema amor. Quem lembra de ter feito isso? Fora da casa espírita, numa conversa corriqueira aí da família, em casa, com os amigos. Quem lembra de ter feito isso? Agora, vou piorar a pergunta. Quem lembra de ter feito isso alguma vez na vida? Percebem a dificuldade nossa? E é absurdo, não é? Porque esse assunto é essencial. Por isso que a frase, conversas difíceis tornam a vida fácil. Nós temos o hábito, nós somos treinados a fazer isso. Se a gente for olhar as nossas relações familiares, muitas vezes a gente não conversou com as pessoas mais próximas dos assuntos mais críticos. A gente conversou de coisas ao redor. E os assuntos mais críticos não são abordados. O que nós vamos tentar fazer hoje é ter essa conversa difícil. Vamos tentar? Falar sobre isso? Conto com vocês para contribuir, tá? Eu trouxe material, é claro, mas eu espero que vocês contribuam também. Para começar, para ficar leve, para ficar gostoso, vamos lembrar dessa história que todo mundo conhece, que é a mais linda história de amor que a humanidade teve acesso. A gente não conhece essa história por completo. A gente conhece a partir de um determinado ponto com bastante detalhe. Mas dali para trás a gente só conhece de forma genérica. Porque um espírito foi criado simples e ignorante, como todos nós. E começou a jornada dele há tanto tempo, que aqueles planetas onde ele passou esse início já nem existem mais no universo. Já se reorganizaram em matéria em outros lugares. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, a gente começa a ter notícia da história. Porque esse espírito é chamado por Deus, com outros espíritos da mesma categoria, a formar um novo planeta. Um espaço novo para que a vida florescesse. E que daqui a algum tempo, muito tempo, a humanidade pudesse ali viver, encarnar. E esses espíritos então começam a organizar o fluido cósmico universal em matéria, condensar luz em matéria, que é assim que a ciência já está ensinando que acontece, é estranho, né? Mas é isso. E surgir um orbe novo. 4 bilhões e meio de anos atrás. 1 bilhão de anos depois de trabalho, sem intervalo, sem feriado prolongado, sem fim de semana,
finalmente esse planeta oferece condições de surgir as primeiras formas de vida, simples, animadas por espíritos simples, ignorantes, aprendendo o básico da relação com a matéria. O tempo passa, as espécies vão evoluindo, os espíritos que animam essas espécies vão evoluindo também, até que, agora na nossa vizinhança do tempo, há 300, 250 mil anos, surge a nossa espécie, Homo sapiens. Numa linha de crescimento de hominídeos, muito próximos, se a gente fosse comparar, de um macaco, como a gente conhece, um símio, mas que vai progredindo até que uma inteligência superior à da nossa espécie possa animar esse sistema biológico que nós conhecemos agora dessa forma que a gente tem, né? Esse tempo todo, esse espírito trabalhando incansavelmente para promover essas condições que o texto coloca claramente, que foi lido no início. Todas essas condições que estão ao nosso serviço de progredir. Num dado ponto, esse espírito percebe que já há condição de inteligência dessa espécie de absorver um conhecimento que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho. Bem na introdução, tem um item que chama o resumo da filosofia de Sócrates e Platão. 500 anos antes de Cristo, começa a se preparar o terreno. A ideia da moral cristã chegando à Terra antes do Cristo chegar, encarnado, né? Se a gente lê isso aqui, a gente encontra frases que são exatamente as mesmas frases ditas por Jesus 500 anos depois. Então, esses espíritos, trabalhadores do grupo de Jesus, que vieram preparar o terreno para nós que tivemos contato com isso. Porque em outras formas de crença a informação chegou em outros materiais, né? Fora da Bíblia, em outros materiais. Chegou a mesma ideia. Bom, daí esse espírito, Jesus, né, já está claro que eu estou falando dele, resolve, decide que é o momento de vir mostrar como é que se faz. A lei já tinha sido transmitida no Velho Testamento. Ele vem e mostra como fazer. 33 anos encarnado, dos quais somente 3 publicamente, a gente conhece a história, para trás a gente tem quase informação nenhuma, pouquíssima coisa, mas suficiente para a gente estar aqui agora falando dele. Né? Transformou o mundo com as ideias que ele trouxe. E qual que é o cerne da informação que ele trouxe? O que é o principal, o elementar da mensagem que ele trouxe? Esse espírito que está há 4 bilhões e meio de anos cuidando de nós, todos os dias, e nesse momento está aqui presente, porque ele prometeu que estaria, e está. Qual que é o cerne da mensagem? Amor. Como que a gente não fala disso? Não é absurdo? Não parece sem nexo esse nosso comportamento? Agora, encarna, é assassinado. A gente usa alguns termos mais leves, mas foi isso que ocorreu, né? Dá, no momento derradeiro, o maior exemplo de amor, que é a expressão máxima de amor, que é o perdão. E de lá para cá, nesses 2000 e poucos anos depois, continua incessantemente cuidando de nós todos os dias. A distância que existe, que pode existir, quem está colocando somos nós. Jesus não tem distância nenhuma para nós. Nós colocamos distância com barreiras que a gente cria. Ele não, ele está do nosso lado o tempo todo. Nunca deixou de estar e nunca deixará de estar. Existe uma história de amor maior e mais bonita do que essa? Existe uma demonstração de dedicação e amor maior do que isso? Vocês conseguem imaginar 4 bilhões e meio de anos de dedicação? É muita coisa. Então, essa introdução é para a gente dar uma balizada do tamanho da coisa que a gente está falando quando o João fala quem
não ama, não conhece a Deus. É esse exercício que está sendo proposto. Porque ele não é guia e modelo? Nós teremos que chegar lá. Mas é lógico que nós não vamos querer fazer isso de um salto, né? De um passo. A gente precisa conhecer a nossa condição, ser honestos para considerar a nossa condição atual e entender o que é possível, o que já é possível, o que cada um já consegue fazer, que vai variar entre nós, o que cada um consegue fazer. E propor a si mesmo esforço dedicado em implantar na sua rotina de vida algo que vai te ajudar a ir nesse aprendizado, né? Então, vamos pensar assim. Num primeiro instante, faz muito sentido que a gente compreenda melhor o que é amor. Vocês têm a sensação de que conhecem bem o que é isso? Existe uma ideia que é colocada na doutrina assim, eu não me lembro o texto mais, mas a ideia é assim: não existe no mundo ninguém, é de Emmanuel, que possa se colocar na posição de professor do amor. Nesse conteúdo, somos todos aprendizes. Usando a filosofia como exemplo, é possível a gente pegar a ideia de Sócrates e Platão que está aqui, no Evangelho também, e encontrar um professor de filosofia, não é possível? Perfeitamente possível. Ele vem aqui dar uma aula para a gente, especialista, mas de amor não tem. Nós estamos todos na mesma condição de aprendizes. O bom hoje, sabe o que seria? Que se a gente tivesse muito espaço, ou um grupo menor, que a gente tivesse sentado em círculos, assim. Porque eu gostaria muito de ouvir de vocês as experiências que vocês têm de amor. Eu tenho as minhas, mas são completamente diferentes uns dos outros. Para ajudar a gente a dar uma mapeada, vamos usar esse termo, na ideia do amor, vamos usar os próprios filósofos daquela época, os gregos, como que eles entendiam isso, para nos ajudar. Porque já que a gente não fala disso, acho justo pegar as ideias de quem falava. Eles tinham 3 palavras para tratar de amor. Primeira palavra, eros. Nesse conceito, eles não consideravam isso como uma escala, como a gente pensa. O espírita pensa que o exercício do amor vai fazer a gente ir progredindo nessa experiência até chegar naquele que Jesus manifestou na Terra, né? Eles entendiam como se fossem sentimentos diferentes, que uma mesma pessoa era capaz de ter os 3. Essa é a diferença das ideias de lá para cá. Eros é o amor afetivo sexual, aquele que aproxima as criaturas e que leva desde das espécies, os animais, à reprodução. E aí, quando a gente fala disso, até o termo, né, que ficou na nossa língua como erotismo, é entendido como uma coisa desqualificada. Mas não é. Nós todos vamos chegar ao exercício do amor pleno passando pela experiência do amor afetivo sexual, que não tem nada de errado nisso. Absolutamente nada de errado nisso. É uma etapa de aprendizado que todos nós passaremos. Existe uma energia que nos mobiliza através desse sentimento, que nos faz atrair pela outra criatura, a gente se une, cria um elo que vai gerar a possibilidade de outros espíritos encarnarem, e isso pode ser visto, experimentado com santidade ou não. Né? Não é o sentimento em si, mas como nós exercitamos. Deu ideia até aí do que eles entendiam de eros? Depois eles tinham uma outra palavra, filia, para outro tipo de amor. Quando a gente fala filosofia, que eu mencionei algumas vezes, amigo do saber. O termo philos, esse radical, vem da mesma origem, amigo. E eles usaram esse termo porque é o sentimento que transcende a necessidade da manifestação afetiva sexual. Não é só do amigo em si, da mãe com o filho, do irmão com o irmão, transcende a necessidade da manifestação desse sentimento no aspecto afetivo sexual. Passa desse. Um casal que no início da sua relação tem na pulsão sexual algo pujante, de paixão, sabe? Aquela coisa intensa. Com o passar do tempo, essa pulsão vai tomando um lugar muito mais tranquilo, não deixa de existir,
mas vai tomando um lugar muito mais tranquilo, que não tem aquela importância mais. A amizade, o philos, já está em primeiro lugar. Nos casais que conseguem perceber que essa calmaria não é perda de interesse, é uma mudança de fase superior. Tem casais que quando deparam com isso pensam que não gostam mais do outro. Né? Deu ideia do termo filia? É isso. E por último, o que eles chamavam de HP. HP é o amor da criatura para o Criador. A conexão da criatura para o Criador. E esse amor tão intenso, de tanto reconhecimento, como nesse texto maravilhoso que a gente ouviu no início, que transborda para o resto da criação. Então, aquele que é capaz de amar o Criador dessa forma, começa a olhar para os demais com amor, que é o proposto por Jesus, amar ao próximo. E não só as outras criaturas humanas, mas toda a natureza, os animais, as flores, como nós falamos, e tudo que compõe em volta. Porque há uma ideia poderosa para a gente gravar e entender que sentimento que é esse. É bom para a gente gravar. Algumas coisas na nossa individualidade estão muito marcadas e muito fáceis de entender. Então, meu corpo, seu corpo. Minha personalidade, sua personalidade. Minha história, sua história. Minha família, sua família. Não tem minha vida, sua vida. Isso não existe. Não existe isso. Entende? Quando Jesus propõe amar ao próximo como a si mesmo, é que estamos todos integrados nessa dádiva que Deus nos ofereceu, que é um dom irrevogável, teve início, mas não tem fim, somos imortais, e isso nos liga uns aos outros. Quando a gente consegue olhar para o outro sujeito, que tem uma opinião diferente, mas eu consigo vencer essa barreira do que eu estou vendo, para lembrar que ali tem uma fagulha dessa vida e que eu compartilho com ele, isso, a gente começa a ter um pouco mais de disposição a fazer um esforço para finalmente amar, que é o que Jesus está propondo. Né? Por que a gente pode afirmar com tanta segurança que o essencial do ensinamento de Jesus está fundamentado na ideia do amor? No Evangelho é fonte segura. Qual que é a fonte mais segura que tem sobre a informação de Jesus? O Evangelho. Não tem, porque aquilo lá é uma narrativa da experiência dele encarnado, não é isso? Então, vocês vão lembrar, tem uma passagem em que fariseus querem fazer uma arapuca, uma pegadinha para Jesus. Pensa, 4 bilhões e meio cuidando de fazer o planeta, os corpos, a condição da vida, integrado com Jesus, com Deus, e nós vamos fazer uma pegadinha com ele. E aí, o fariseu, para quem não lembra, é aquela vertente do judaísmo que é muito apegada à forma da lei, da Torá, com o que a gente chamaria isso muito mais preocupado com dogmatismo do que com a essência do ensinamento. Né? Então ele quer fazer uma pegadinha com Jesus, se infiltra no meio de outras pessoas sem se identificar e lança a pergunta: Mestre, qual o maior dos ensinamentos? E Jesus: amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças e acima de todas as coisas. E aí ele, nossa, fica surpreso, porque ele achou que ele não ia acertar né, na ideia. E Jesus, quando percebe que ele finalmente entendeu o que ele sabia, fala: mas a esse se acrescenta um segundo, que equivale ao primeiro: amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é novidade. Isso é novidade, não tinha na lei. E mais, a complementação é que nos dá a segurança de afirmar que nisso consiste o ensinamento de Jesus em sua essência. Porque ele diz: nisso, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nisso está contida toda a lei e todos os profetas. Não precisa mais procurar. Não precisa mais ter dúvida. Se houver uma coisa, eu só tenho tempo de aprender uma coisa, só quero me dedicar a aprender uma coisa, o nosso esforço é aprender a amar, porque todo o resto virá junto. Nós venceremos todos os vícios
e ganharemos todas as virtudes quando a gente aprender a amar. Deu ideia? Bacana? Tá. Então, vamos caminhar. Como então que a gente vai progredir nesse progresso de aprendizado de amar? Será que basta o ciclo repetitivo das encarnações, reencarnações, reencarnações, e o tempo passando, e aí um dia eu vou despertar 8 da manhã, numa encarnação, sei lá onde estarei, daqui a 300 encarnações, meu despertador vai tocar, eu vou acordar e vou falar, engraçado, é uma coisa diferente hoje. Eu estou amando. Todo mundo. Até aquela pessoa que eu não gostava, eu agora estou amando. Vai acontecer isso, gente? Assim? Não vai, né? O nosso guia e modelo, por que é guia? Percorreu o caminho. Não ganhou de Deus a competência. Desenvolveu a competência. Todas as competências possíveis para o espírito nós teremos que desenvolver, né? O amor não é diferente, então vai ser uma caminhada, vai ser um exercício que nós vamos ter que nos propor. É assim que nós vamos progredir. Amor, por incrível que pareça, se desenvolve. Amor não é uma coisa que brota espontaneamente. Brota espontaneamente paixão. A gente já falou disso outras vezes, né? Sistema nervoso central, a parte antiga reptiliana, gera os instintos, conecta no sistema límbico, leva as emoções são respostas instintivas e a paixão é uma resposta instintiva, no caso do amor eros, por atração física, quase só. Depois, com a aproximação, você conhece a pessoa e vai desenvolver o amor se der tempo para isso. Na correria que o pessoal está, às vezes não dá tempo de desenvolver amor, né? Não é assim? Amor é criado. Tem uma historinha que eu já contei aqui, mas ela é excelente para exemplificar esse trabalho de desenvolvendo um amor. Já faz tempo que eu contei, quem ouviu vai se lembrar no meio do caminho, eu acredito. Um cantor de dupla sertaneja, que eu não lembro o nome, toda hora eu conto a história e não lembro o nome dele. Ele conta numa entrevista que quando percebeu que estava rico, pensou naquelas pessoas que conviveram com ele lá no início da carreira, músicos, o pessoal produtor, e falou, poxa, eu vou procurar aquele pessoal, porque a maioria não teve o sucesso que eu tive, vou ajudar. Ótima iniciativa, né? Mas nesse processo ele acaba descobrindo um músico que estava morando na Cracolândia, em São Paulo. Tinha ido parar na Cracolândia, viciado em crack. Ele se apiedou muito do rapaz e foi procurar. Só que o rapaz estava felizão da vida. Ele não estava vendo problema nenhum de estar lá. Ele não queria socorro. Ele não estava pedindo para ninguém ajudar nada. Ele estava lá vivendo a vida que ele queria. Aí ele insistiu um pouco naquele afã que a gente fica, né? No início da caridade moral, a gente fica achando que vai conseguir resolver o problema de alguém, né? Se a pessoa não quiser, gente, né? Não adianta. Aí ele insistiu. Quando ele viu que não ia, o que ele fez? Pegou o telefone dele, deixou com um rapaz de uma mercearia lá perto e falou com um jovem amigo da época, se você precisar um dia, o telefone está ali, me liga. Até que bateu lá no fundo do poço. Todo poço tem fundo, né, gente? E lá no fundo do poço tem umas molas poderosas, não tem? Normalmente a gente bate lá e, né? Ele entrou numa crise na rua e lembrou disso, procurou o dono do comércio. O dono do comércio ligou, ele mesmo, e chamou. Vai o nosso personagem, que eu prometo que da próxima eu lembro o nome, com um amigo, se eu não me engano, eles são, é o que a gente denomina evangélicos, eles foram juntos, e ele conta palavras dele. Agora eu vou falar as palavras dele para não ficar parecendo que eu estou falando isso, porque não é bonito não. Ele fala assim, na entrevista, justo naquele dia que ele resolveu pedir ajuda, chegar lá e me dar um abraço demorado, ele estava todo urinado, todo defecado, todo vomitado, porque estava passando muito mal. Aí me abraçou, sujou minha roupa toda, e ele falou assim, eu que saí de casa com o impulso de ajudar, na hora que ele fez isso, meu impulso mudou. Meu impulso era correr para casa para tomar banho. Eu fiz tudo correndo, levamos ele para a clínica, internaram na clínica, mas o meu pensamento era só, preciso tomar banho, não aguento isso. Chegou em casa correndo para tomar banho. O rapaz ficou internado, o tratamento começou, e se passaram 2 anos, até o momento da entrevista, ele acompanhando,
junto, participando quando ele podia, agenda cheia. Aí ele fala, hoje eu posso afirmar, eu amo como se ama um irmão. O que aconteceu? Mágica? Dedicação, não é? Porque nós, se depararmos com uma situação assim de imediato, teremos dificuldade. Também, teremos também. Mas com o tempo, com a dedicação, aquela vontade de ajudar, que era só isso, vira amor. Aquela paixão inicial de um casal, com a dedicação de um tempo, com a amizade, vira amor. A inimizade entre dois espíritos, que com uma encarnação, às vezes, vira amor. Vou contar um exemplo de uma história que foi compartilhada para mim ontem. Uma moça que aparenta aí entre 25 e 30 anos relatou que desde a adolescência tinha muita dificuldade no relacionamento com a irmã. Viviam aos trancos e barrancos, brigando o tempo todo. Até que em um momento, a irmã um pouco mais nova que ela, tem esqueci a doença, no intestino, severa e precisa ficar com aquela bolsa. E ela ficou tão fraca que ela não conseguia nem fazer a troca da bolsa. Né? E ela era a única pessoa que estava disponível para ajudar. E ela passou a ajudar a irmã com isso. E um dia, olha só, gente, como que o amor se revela em circunstâncias inesperadas, né? Ela relatou ontem para mim que, num dia, ao fazer a troca da bolsa, vocês imaginam, gente, o intestino tem uma válvula, né? Que não deixa vazar o tempo todo. Nosso esfíncter não permite que vaze o que já está ali, né? Mas sem essa condição, porque era na bolsa, na hora que ela tirou a bolsa, aquilo veio tudo em cima dela. Tá? O que estava no intestino da irmã veio tudo em cima dela. E a irmã ficou morrendo de vergonha e se sentindo mal por conta dela, que estava contando a história. Mas ela falou, naquele momento, olha que momento, naquele momento eu descobri que eu amava minha irmã. E a partir disso a nossa relação virou outra. Virou outra. Se transformou. De novo, o que aconteceu? Eu perguntei para ela assim ainda, que ela fez o relato, eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta, foi um relato público, como aqui, falei, vou te fazer uma pergunta, se for muito invasiva, não precisa responder. Mas imagina que daqui a... Eu fui generoso com ela, eu falei, daqui a 150 anos vocês duas desencarnam. Como a gente falou agora há pouco, a gente está com pressa, né, Ney? E aí, desencarnam, se encontram lá naqueles jardins bonitos de Nosso Lar, que a gente também não está trabalhando com menos que Nosso Lar, né? Só dali para cima, né? Elas se encontram e aí vem um mentor com um tabletzinho na mão, igual a gente viu na história do Nosso Lar, né? Põe as duas sentadinhas uma de frente para a outra e mostra a história de 3 encarnações para trás, para as duas. Uma matando a outra, uma roubando a outra, uma traindo a outra. Por isso aquela dificuldade que acabou se transformando. A pergunta que eu fiz para ela foi, se isso acontecesse, esse amor acabaria? Ela, não, já está aqui, não acabaria. É essa a mágica da reencarnação. E essa a mágica do aprendizado. Agora, sempre acontece assim? Não, a gente desperdiça oportunidades. A gente tem oportunidade e desperdiça. Corre, foge dela. Porque é difícil mesmo, é desafiador, a gente não consegue nem falar disso. A gente viu que a gente tem dificuldade de falar disso. Imagina se propor, se desafiar a treinar amor. É difícil. O meu irmão está aqui, ele sabe da história, não vai me deixar mentir sozinho. O meu pai, a gente nunca teve dificuldade nenhuma na relação com ele. Muito tranquilo, ensinou pra gente a admirar as coisas bonitas, a doutrina espírita foi em casa que a gente teve contato. O que a gente fez com isso daqui pra frente é responsabilidade nossa. A gente demorou, né, a abraçar, mas a gente reconheceu dentro de casa e tal. Mas a gente não tinha proximidade. Eu fui ter condição de falar com meu pai, eu te amo, meu irmão vai saber disso agora, no dia que ele desencarnou. Minha mãe e meu irmão tinham ido para casa, estavam cansadíssimos, eu só viajando, cheguei, meu pai estava assim, nos últimos momentos, eu sentei do lado dele,
O meu irmão me mandou uma mensagem assim, vem para Minas, porque o nosso pai está esperando você chegar para desencarnar. E foi dito e feito. Eu passei 3 horas dentro do hospital e ele desencarnou. Coloquei a mão na testa dele. Foi uma das poucas vezes na vida que eu encostei nele fora de aniversário e Natal, que a gente dava um abraço. Eu pus a mão na testa dele e falei tudo que eu não tinha falado. Espero que o Espírito tenha dado conta de ouvir, porque ele já estava sem sentidos. E naquele momento eu falei, eu te amo. Foi só. Desperdicei um monte de oportunidade. Porque existiam barreiras mesmo, de criação. Não é como hoje. Hoje a gente pega as nossas pequenininhas, né? Abraça de 5 minutos, te ama. Elas falam, de novo, vai, não aguento mais. Não é? Hoje é assim que a gente trata os nossos filhos, com essa proximidade toda. Mas não era assim. Imagina como era na época dos nossos pais. Era muito mais difícil. Eles não conversavam nada com eles. Nada, não tinha liberdade para nada. Então a gente tem que relevar isso tudo. E a responsabilidade de vencer as barreiras é nossa. Nossa responsabilidade. Porque a responsabilidade de aprender a amar, é minha. E de vocês, para vocês. Ninguém vai conseguir ajudar um ao outro assim. Vem cá que eu vou te dar um negocinho aqui, que você toma 3 vezes por dia. Não vai, né, gente? Não vai. Nós vamos precisar exercitar. Esse é o caminho. Bom, antes de nós darmos o último passo, eu queria pedir uma enorme gentileza, que eu sei que em público todo mundo se trava um pouquinho. Mas tem alguém que gostaria de compartilhar uma história de uma experiência de quando percebeu que é capaz de amar? Tem alguma historinha aí pra gente ouvir? Eu tenho algumas para compartilhar, mas eu gostaria muito de ouvir uma de vocês também. Tá todo mundo tímido? Tá? Então vou começar contando uma minha. São 2 em uma, na verdade. A minha filha mais velha, ela completa 22 anos esse mês. E eu, assim, confesso que eu nunca fui nem um pouco ligado em criança, assim, nunca olhei. Tem gente que desde muito novo olha criança e fica, né, quando eu for pai. Eu nunca tive isso, assim. E eu não sou uma pessoa muito fácil de falar, eu te amo. Eu não sou muito fácil de falar isso, não. Antes era assim, com meu pai, por exemplo, era uma dificuldade de relacionamento, de criação. Hoje é porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande e que talvez aquilo ali vai ser só da boca para fora, porque amor na minha cabeça é outra coisa. Entende? Então eu tenho esse cuidado. Mas a minha filha nasceu num domingo à meia-noite. No hospital, na maternidade, só houve um parto naquela noite. Então quando eu cheguei no vidrinho assim do berçário, eu sabia que era ela que estava lá. Um pouquinho assim, um berçário pequeno, onde vocês estão aí, o casal, assim, bem pequeno. E as crianças hoje, aquele olhão aberto, né? Antigamente, eu não cheguei a ver não, mas o pessoal fala que antigamente as crianças nasciam com o olho fechadinho, custava para abrir, aquele olhão assim. E eu olhei na direção dela e a impressão que dava é que ela estava olhando para mim. Nesse instante, eu vi que eu era capaz de amar. Porque eu nem conhecia aquela pessoa ainda. Né? Assim, lembrança, né? Pelo menos. Claro que em outros momentos, outras encarnações, certamente. Mas naquele momento eu não lembrava. E aí, por que eu tive essa convicção? Porque eu percebi no sentimento que eu experimentei que não importava, por exemplo, se ela me traísse. Que é uma coisa que a gente tem dificuldade em relacionamento. A gente ama, tem convicção que ama. Mas se houver uma traição, muda, não muda, gente? É condicionado a uma circunstância. Esse amor eu vi que não era condicionado a nada. Ela podia me trair o resto da vida, porque eu ia continuar amando ela do mesmo jeito. Né? Aí, não acabou a história, não. Eu achei que eu não seria capaz de sentir isso por outra pessoa. Mas quando eu fui pai pela segunda vez, eu vi que sou. Então, eu tinha um conceito sobre essa experiência de amar na minha cabeça. Até que, há uns anos atrás, no iniciozinho, vamos falar assim, da minha carreira de dialogador em reunião mediúnica, eu temia muito esse trabalho, porque eu falava, eu não tenho capacidade de fazer isso. Quem conheceu o Gilmar, lá das Samaritanas? O Gilmar era dialogador, mas um médium, assim, impressionante. Tá? Eu já vi o Gilmar
manifestando situações assim que a gente acha que estão fora da nossa realidade. E aí, eu falava, eu não sou capaz disso, eu não tenho essas intuições, eu não vou conseguir conversar com um espírito e falar da história dele do passado, porque eu não vou saber o que eu vou falar. E aí o pessoal do grupo que eu participava falava, não, Dênio, você tem a prática da psicanálise, você vai dialogar. Então eu falei, então tá, então vai ser assim, eu vou ser psicanalista de desencarnado. Porque aí eu dou conta. Eu estudei, eu tenho a técnica, eu tenho a experiência, tudo bem, se for assim, ótimo. Só que para minha surpresa, já nas primeiras experiências, me aparece um obsessor daqueles, né, que fala que é o demônio, que fala que vai matar todo mundo, que quer beber o sangue da turma, daquele jeito. Nas primeiras experiências. E calhou que era a minha vez de dialogar. E ele era perseguidor de um companheiro nosso da casa. Vocês devem conhecer, não vou falar o nome. E aí, não estava presente na reunião, não. E aí ele fala assim, o fulano, citou o nome, eles adoram, né? Jogar tudo no ventilador, né? Eles adoram. O fulano fica aqui fazendo palestra, fazendo grupo de estudo aí, aplicando passe, mas ele desencaminhou minha filha. Ele levou minha filha para a prostituição, por causa disso ela adoeceu, morreu na miséria, e eu, descobrindo isso, fui atrás dele e ainda me matou. E fica dando de santo aí. Chegou assim. Gente, do nada, veio uma ideia prontinha na minha cabeça de falar com ele. Você viu quem te trouxe aqui? Eu fiz a pergunta sem saber o que eu ia responder se ele perguntasse. Foi a intuição, aconteceu do nada. Depois eu fui entender que isso acontece com todo dialogador. Acha que não vai, mas vai. E aí, quem é que tinha levado ele lá? A filha. Tinham se passado 150 anos do ocorrido. E ela já tinha tocado a vida, virado a página, estava um espírito elevadíssimo, e ele lá, preso na ideia de vingança, de perseguição, e ela manifesta num outro médium e conversa com ele sobre isso. Nesse momento, gente, aqui eu arrepiei toda vez que conto essa história, eu arrepio o corpo inteiro, todinho. Nesse momento que eu estava conectado com a ideia dela e com o sentimento dela, porque é mente com mente, eu senti o que ela sentiu, eu amei aquele obsessor mais do que as minhas filhas, naquele instante. Eu senti um amor mais poderoso do que o amor que eu sinto pelas minhas filhas. Eu amei ele. Não foi que eu percebi o amor dela, não. Eu senti amor por ele, sabe? E esse tipo de sentimento tem um poder transformador na gente. Mas todo mundo tem uma experiência dessa. Não precisa ser em reunião mediúnica, pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Que sentimento foi esse? De um espírito que progrediu, que chegou numa escala elevada de condição moral e veio atrás de um que teve experiência com ele para resgatar. Em essência, o que é que Jesus tem feito por nós? É esse amor. É isso. Por isso que é tão poderoso. Por isso que é tão intenso. Por isso que é tão forte. Agora, nós, como falamos, não vamos ter condição, porque assim, infelizmente, acabou a reunião, nós fomos para casa, a hora que cheguei na esquina não estava sentindo nada daquilo mais. Infelizmente, a gente não é capaz disso, né? Mas a gente é capaz de aprender. E aí, alguém animou a contar uma historinha? Por favor. Impressionante o amor de quem é saudável e de uma pessoa precisando de um rim, de algum órgão, a condição de tirar, eu dou, sabe? Eu acho esse amor. Porque em essência, amor nos leva a doar, né? Quando você experimenta o amor, você está pronto a doar o que você tem de melhor para a pessoa. Então é isso aí mesmo. A gente pode até brincar com uma coisa da língua portuguesa que uma vez eu fiz aqui, que é assim, o exercício prático do amor nos leva a doar, não é isso? E na língua portuguesa, não todas as palavras, tá, gente? Mas algumas palavras da língua portuguesa, aquelas que têm origem latina, origem no latim, o prefixo per significa em grau máximo. Na química, quando você
faz a combinação de dois elementos e vai saturando um elemento do outro até chegar no grau máximo da combinação, a gente forma, por exemplo, permanganato de potássio. Não é isso? Permanganato de potássio. Quer dizer, é o máximo daquele elemento que a combinação permite, tolera, antes de colapsar. Quando a gente fala perdão, a gente está falando doar em grau máximo. Perdoar. Perdoar é amar em grau máximo. Por isso que Jesus escolheu isso na última demonstração de amor que ele deu lá, pregado na cruz, com tudo doendo. Devia estar tudo doendo. Ele não foi aliviado disso, você sabe. Né? E lá, espontaneamente, sem fazer força nenhuma, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é eles são rudes, eles são brutos, eles são ignorantes, eles são ruins, não. Eles não sabem o que fazem, ou seja, ignorantes, que é a nossa condição de aprendizes mesmo. Né? Tá. Vamos lá. Queria mais história, mas tudo bem. Existem meios práticos. Não é só assim, vamos aprender. Não, existem meios práticos. Existem meios, coisas que nós podemos implantar nas nossas vidas, rotinas, formas de agir, que vão nos levar a aprender a amar num ritmo maior. Porque a gente acabou de pensar assim, não adianta eu ficar encarnando, se eu não provocar esse aprendizado. A vida vai entregar circunstâncias, porque o propósito dela é esse. Mas eu posso, inclusive, desperdiçar. Agora, imagina o potencial que tem se eu, de forma consciente, decidida, implantar na minha vida hábitos que vão me levar a aprender a amar mais rápido. Já que esse é o principal do ensinamento de Jesus, né? Então, vamos lá. Trouxe 3. Primeiro, gentileza. Gentileza não custa nada. Gentileza não te cobra tempo. Você é gentil enquanto faz as coisas. Você é gentil enquanto está no trânsito. Você é gentil enquanto chega na casa espírita. Você é gentil com o familiar. Você espalha gentileza onde você for. Aquelas pessoas que quando você encontra, você vivencia a gentileza que ela troca com você num cumprimento, num cuidado, numa coisa boba. Então, no seu ambiente de trabalho, aquelas pessoas que se colocam numa posição de mais humilde, sabe? O pessoal da limpeza, às vezes numa empresa muito grande, passa desapercebido, fica quase invisível, dedica um carinho especial a essa pessoa. O bom dia dela é o bom dia melhor que você puder oferecer. Porque ela não está acostumada com isso, vai fazer diferença na vida dela. Agora, preparem-se. Preparem-se. Parece absurdo o que eu vou falar. Mas a gentileza não é muito bem entendida no nosso mundo ainda. O que aconteceu com Jesus quando ele falou para a gente amar o próximo mesmo? Né? Gentileza é um mecanismo de exercício de amor. Quando você começar a ser gentil com todo mundo à sua volta, vai ter alguém que vai falar, sujeito esquisito? Ou o que está querendo? Está com alguma intenção diferente. Toda hora me oferecendo ajuda. Gente, já teve circunstância, eu já vi amigos meus, a gente andando pela rua em Lafayette, uma senhorinha com a bolsa, sabe, sacola do supermercado pesadão, deu para ver que ela estava andando em direção ao terminal de um ônibus, foi oferecer ajuda, ela xingou ele todinho, porque achou que ele queria roubar a sacola dela. Pensa que eu sou boba? O nosso mundo não é um mundo muito amigável para esses gestos. Mas compete a nós fazer ainda assim. Porque não vai ser fácil mesmo, não. É prova. Não é? Não é prova. Expiação é o que a gente plantou. Prova é o que a gente nos coloca para fazer. Eu vou experimentar fazer isso, eu vou aprender. Gentileza é excelente exercício para aprender a amar. Né? Outro bom exercício para aprender a amar, embora um pouco desprezado em alguns ambientes, a caridade material, mas numa modalidade específica. Aqui vocês fazem almoço fraterno, café da manhã, eu acho que eu já perguntei isso alguma vez. Para doação. Fazer alguns eventos, né? Não, mas a gente faz um bazar e mantém algumas pessoas. Sim. Cesta básica. Então, ótimo exemplo. Imagina assim, eu lá na minha casa resolvo comprar uma cesta básica para doar para o pessoal entregar. Caridade material. Não é dessa que Jesus fala, mas excelente. Agora, o que é bom para o exercício de aprender a amar? Posso ir lá com vocês entregar a cesta? Chega lá e entrega para a pessoa. Tem contato direto com a pessoa. Ao invés de fazer o almoço, apenas
faz o almoço, serve aquele prato quentinho num dia frio e entrega na mão da pessoa que está precisando. E isso começa a fazer provocação de exercício de amar, porque também não será fácil. Porque tem gente que na hora que você vier comprar, vai bater na sua mão assim, ó. Melhor ainda. Ontem eu ouvi uma outra história. Ontem o grupo menorzinho, a gente colocou em círculo assim, tinha umas 12 pessoas no estúdio. Eu ouvi uma outra história. Um companheiro nosso que faz almoço, jantar, para até eventos mesmo, igual a Coge Alto, né? Ele coordena a cozinha lá da Coge Alto, que é um encontro jovem. Ele tinha um hábito num grupo que atendia algumas famílias de, no fim de semana, escolher 1, 2 daquele grupinho de atendidos e levar para casa dele e fazer um almoço. E aí, ele contou que tinha uma senhorinha que falava assim, nossa, eu estou me sentindo tão especial. Aí ele falou, mas você é mesmo. Agora, imagina que experiência. Essa senhora desencarnou. Ele está com dificuldade de voltar ao trabalho de tanta proximidade que eles criaram. Ele está com dificuldade de voltar nesse lugar de tanta proximidade que eles criaram, se tornaram amigos. Esse exercício de caridade material direta com o indivíduo que você está podendo ajudar é muito transformador também. E a última, que é mais genérica, cada um encontra a sua forma, mas é aprender a servir. Essa é uma boa coisa para a gente pedir nas nossas orações. Jesus, promova na minha vida circunstâncias que me façam aprender a servir. Não importa o quê, não importa. Vou dar o exemplo de um professor carioca, aposentou, deu aula de matemática a vida inteira. E ele falou, o que eu vou fazer agora, né? Aposentou, e aí o que ele fez? Pegou uma cadeirinha dessa aqui, com um banquinho, foi para a praça que tem em frente da casa dele em Copacabana, colocou a cadeira lá, com uma mesinha na frente, escrito assim, aulas particulares de matemática de graça. No primeiro dia não apareceu ninguém, na primeira semana apareceu um, hoje tem fila. E ele não cobra. E é o que ele tem para oferecer. E ouçam o que falam as pessoas que fazem serviço voluntário, assim que elas estão doando algo delas, sem ganhar nada em troca, sem nem fazer alarde. Ouçam essas pessoas do que elas sentem ao fazer. No meu grupo, tem uma moça, que é psicanalista também, chama Fabiana. Ela conta que a primeira vez que ela foi dentro de uma casa espírita, embora a família seja espírita, ela era meio rebelde, como... Já ouviu falar, né? A turminha nossa toda era. Ela chegou na casa espírita num momento de crise e foi nas Samaritanas, num evento que tem para atendimento do pessoal carente. Só que ela chegou tarde, o negócio já estava acabando. E aí ela pediu, o que eu posso fazer agora? Falou, agora a única coisa que tem para fazer é a limpeza da casa. Se quiser pegar aquela vassoura e ajudar a varrer. E ela, vassourinha. E ela relatou numa reunião nossa, que a gente falava desse assunto, amor, que a melhor sensação que ela experimentou na vida dela foi o caminho das Samaritanas até em casa. Que ela falou que foi, sabe, tanta felicidade. E ela pensava ao mesmo tempo, gente, por que eu tô boba desse jeito? Porque eu estava varrendo? É porque ela estava servindo. Ela não fez aquilo para ganhar nada. Não era em benefício próprio. Era só para servir. Então esse é um exercício poderosíssimo para aprender a amar também. A recomendação que eu faço para vocês é colocarem essas coisas na rotina semanal, em algum cantinho. A gentileza cabe no dia todo, porque isso nos leva ao exercício de amar, né? Pessoal, deu o nosso tempo. Passou, não sei para vocês, para mim passou muito rápido. Vou convidar vocês então para a gente fazer juntos uma oração. E hoje mais do que uma oração apenas. Hoje vou convidar vocês a fazermos juntos